perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Vencer. Quando te empenhes a penetrar mais profundamente nos domínios da filosofia do otimismo, premune-te contra a virtude vazia que surge por flor estéril na trepadeira da falsa superioridade. Sem dúvida, é imperioso te guardes no pensamento positivo da confiança em Deus e em ti mesmo. À maneira de viajante na travessia do rio da vida, que será de ti se não controlas o leme do teu barco, orientando-lhe os movimentos em rumo certo? Reflete, porém, nas leis do equilíbrio e considera a interdependência na qual todos vivemos. Triunfarás na realização dos elevados propósitos que te animem, entretanto, triunfarás para estender as mãos aos vencidos, a fim de que se refaçam e venham igualmente lidar na edificação do bem de todos. Disporás de recursos que te garantam abastança e reconforto, no entanto, saberás dividi-los com os irmãos da retaguarda, ainda incapazes de competir no campo da inteligência, na conquista das vantagens que já consegues usufruir. Premiar-te-ás com os tesouros da cultura, todavia, saberás descer da torre do conhecimento a que te guindaste, de modo a ensinar o caminho da luz aos que bracejam nas sombras da ignorância. Instalarás a alegria
na própria alma. No entanto, acenderás a esperança no coração dos infelizes que te compartilham a marcha. Aspiras a vencer e vencerás, mas lembra-te de que vencer sem abrir os caminhos da vitória para os outros é avançar para o tédio da inutilidade sobre o frio da solidão. Emmanuel, do livro Amigo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, nos abençoe, nos ampare e nos guie por todos os caminhos da vida. Senhor Jesus, nós te rogamos que nos abençoe e que nos ampare. Envolva-nos, Senhor, no vosso amor e na vossa misericórdia. Envolva cada irmão e irmã que se encontrem conosco neste instante, nesta sala virtual. Ampara, Senhor, os nossos propósitos no bem. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias e envolva, Senhor, a cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Ajude-nos, Senhor, a sermos hoje melhores do que fomos ontem. Perdoe, Senhor, pelas nossas fraquezas, pela nossa dúvida e falta de fé, e ajude-nos com a vossa luz a encontrarmos o caminho certo. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima e do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a vossa permissão para iniciarmos o nosso culto na manhã desta quarta-feira, que assim seja. Olá, amigos, muito bom dia. Quarta-feira, 22 de dezembro do ano de 2021. É com muita alegria que estamos chegando, com a permissão do Pai Altíssimo, para mais um culto do Evangelho segundo o Espiritismo online, através das páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação de Trindade, Goiás. Abraçamos fraternalmente a cada irmão, a cada irmã que já se faz presente em nossa sala virtual e abraçamos também aqueles que porventura irão assistir este vídeo no decorrer deste dia. Sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja convosco. Bem, como nós estamos na semana do Natal, e esta semana eu estou procurando ler outros textos, outros livros, Hoje eu tive a intuição de pegar um livro muito especial, da Safra Luminosa de Chico Xavier, Foi o primeiro livro publicado por Chico, no início dos anos 30. Quem teve a oportunidade de assistir ao filme Chico Xavier vai se lembrar, lá quando ele era bem mais jovem, bem moço, ele vai a um centro espírita, que naquela época funcionava nas casas das pessoas, Os primeiros centros começaram a funcionar em residências, E ele comparece à residência de um casal amigo, e ali ele começa a psicografar. Essa cena é mostrada no filme, e ele vai escrevendo folhas, folhas, folhas e mais folhas, Quase que varando a noite, escrevendo sem parar, E isso tudo deu origem à primeira publicação, de um livro de Chico Xavier, que é Parnaso de Além Túmulo, É um livro de poesias. Aqui estão vários escritores da língua portuguesa, não só brasileiros, mas portugueses também, tá? Então, cada um deles deixou alguns poemas, a respeito de Jesus, a respeito da vida, a respeito do mundo espiritual, Este livro é o primeiro, como nós dissemos, da lavra de Chico Xavier. E ressalte-se, Chico não ganhou nenhum tostão a título de direitos autorais. Tudo o que Chico produziu, e olha que são mais de 400 volumes, Existem textos que estão sendo descobertos hoje ainda, que não foram publicados.
certo? Então, Chico não ganhou nada. Tudo foi doado, certo? Ele não recebeu um vintém de direito autoral, porque a obra não era dele, era dos espíritos. Ele apenas foi um instrumento, né? Na linguagem nossa de espíritas, nós dizemos, ele apenas foi um médium, né? Que serviu de intermédio naquele momento, naquela obra primordial para a doutrina espírita, né? Então, aqui do livro Parnaso de Além Túmulo, nós escolhemos, e este livro, vocês estão vendo, ele é muito grosso, são mais de 700 páginas, certo? Então, há vários poemas. Nós escolhemos um, certo? É de um poeta que talvez muito pouca gente aqui no Brasil conheça, né? É um poeta português, né? Ele desencarnou no século XIX, tá? Viveu no século XIX, né? Em Portugal, tá? Seu nome é João de Deus, né? E aqui tem uma pequena biografia dele, então, em homenagem a este nosso irmão, né? A esse espírito iluminado, né? Nós vamos ler uma pequena biografia desse espírito só para o nosso conhecimento. Nascido em São Bartolomeu de Messines, Portugal, em 1830 e desencarnado em 1896. Então vocês vejam que ele desencarnou até relativamente jovem, com 66 anos, né? Afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. É tão bem conhecido no Brasil quanto em seu belo país. Em suas poesias palpita de modo inconfundível a suavidade e o ritmo de sua lira, né? Então hoje eu tive intuição de pegar o Parnaso, né? É um livro que a gente já tem há algum tempo, e doravante, né? Sempre, de vez em quando, eu vou pegar para nós lermos uma poesia desses nossos irmãos, né? Que através da pena, do outro lado da vida, nos mandaram essas verdadeiras pérolas da língua portuguesa, né? Talvez a mais bela de todas as línguas. A única, né? A única língua em que nós podemos pronunciar a palavra saudade. Talvez uma das mais belas palavras da língua portuguesa, né? Que traduz tanto sentimento, né? Saudade, né? Então, João de Deus nos manda esse poema que nós, nesta manhã de quarta-feira, 22 de dezembro, Natal está aí batendo a porta, né? A nossa porta. Jesus está pedindo para nascer, né? No dia de ontem nós lemos um texto maravilhoso do Espírito Vinícius, lá do livro Nas Pegadas do Mestre, né? Onde ele começa o texto fazendo uma pergunta: onde, como, quando Jesus nasceu, né? E nós terminamos a nossa exposição de ontem dizendo: e Jesus nasceu para nós? Então, está se aproximando o dia 25, não é? Em que pese nós sabermos que Jesus não nasceu nessa data, mas é a data que oficialmente se comemora o aniversário do Senhor para nós cristãos, certo? Para todos os cristãos, o dia 25 de dezembro é o dia escolhido para nós comemorarmos, ou comemorarmos entre aspas. 25 de dezembro não é dia para nós empanturrarmos o nosso ventre com comida, com bebida. É dia de meditação, é dia de reflexão, é dia de estarmos com a família celebrando o nascimento do Salvador. Aquele, né, como diz João, que se fez de carne e habitou entre nós, né, para nós meditarmos sobre a significação disso tudo, a importância da vinda do Senhor para cada um de nós, né? Não foi fácil para ele, né? Há relatos que Jesus se preparou por mais de 2000 anos para ter condição de se manifestar aqui na Terra, né? Segundo Chico, a luz do Senhor
é muito maior do que a luz do sol. Então, se ele tivesse se manifestado aqui entre nós, como ele é, ele teria desintegrado todo esse planeta. Tamanha radiosidade, né, do seu espírito, certo? Então ele teve que se preparar. Não foi fácil para ele, ainda mais convivendo no meio de pessoas ignorantes e cegas que não queriam enxergar, né? Então, está se aproximando o dia do nascimento do Senhor, né? E esta semana a gente está vendo outros textos, né? Mas com fundo na doutrina espírita. E hoje a gente escolheu esse poema do livro Parnaso de Além Túmulo, está aqui na página 510 do livro, tá? O poema se chama Na Noite de Natal, né? É pelo espírito do poeta português João de Deus. Então vamos ver o que esse nosso irmão, né, nos manda lá do outro lado da vida, né? Ele começa dizendo: minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Né? Então, será que nós já paramos para pensar isso? Né? Por que Jesus escolheu o justo? Né? Uma manjedoura, um estábulo, um local onde se guarda animais, né? Porque o maior de todos os reis chegou ao mundo nessa condição. Será que logo de início, logo de cara, o Senhor nos ensina, talvez, a maior de todas as virtudes que o homem deve, né, desenvolver dentro de si mesmo, que é a humildade, né? Talvez ele estivesse querendo nos ensinar isso, né? Então, ele começa fazendo essa pergunta, né? Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo, né? E, para nós, o que é a manjedoura? O que representa ela? Será que ela tem espaço nos nossos corações? E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia: por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Né? Vejam que maravilha de poema, né? Que coisa mais profunda, né? Jesus não encontrou local, né? A simbologia daquele dia, daquele momento em que José e Maria, chegando naquela cidade, ele estava indo, cumprindo uma ordenação, né, de uma lei, né, que pedia que todos regressassem até as suas terras natais ou a sua cidade natal para se recadastrar ou para o recenseamento. E José era daquela região de Belém, lá na Galileia, né? Então ele estava indo para se recadastrar, né? E naquele momento, quando ele acaba de chegar naquela cidade, né? Isso está narrado no Evangelho de Lucas, né? Lucas narra isso com muita propriedade, né? A Maria cumpriu os seus dias, né, de gestação, e ela sente as contrações quando eles ainda estavam se aproximando da cidade. Eles ainda procuram local, mas como muitas pessoas estavam se dirigindo ou haviam se dirigido para aquela cidade para também cumprirem com as suas obrigações,
não havia lugar nenhum. Então, quando eles chegam a uma hospedaria, né, eles têm a notícia de que não havia lugar. Então, José explica a situação e o estalajadeiro, né, o dono daquele lugar, então fala, olha, tem um local onde a gente guarda os animais, né? Eu não sei se vai servir, mas é o único lugar que eu tenho, né? Então José humildemente aceita, né? Porque ela precisava de um lugar. A criança já estava começando a colocar, né, a cabeça para fora, querendo ver o mundo, né? Jesus já tinha pressa para iniciar a sua caminhada. Então eles vão para a manjedoura, né? Alguns pastores que estavam ali nas imediações, ao verem aquilo, né, são alertados pelos anjos do Senhor de que o Messias estava chegando. Eles acorrem até ao local, né, junto com seus animais, né? Alguns animais os acompanham, e é aquela famosa cena que nós já conhecemos lá da manjedoura, do presépio, né? Então Lucas narra isso no evangelho dele, né? No início do seu evangelho, Lucas narra o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta que essa mãe, né, ou a resposta que ela dá aos questionamentos do filho nesse poema, né, desse poeta português, João de Deus, né, desencarnado no século XIX, finalzinho do século XIX, né, ela então explica para o filho que talvez Jesus tenha preferido a manjedoura por não encontrar um lugar para nascer nos nossos corações, né? E aí nós fazemos aquelas mesmas reflexões que nós fizéramos no dia de ontem, né? E o Senhor já nasceu para nós? Ou ele ainda continua procurando um lugar, né? Por que ele escolheu manjedoura? Por que ele escolheu aquele lugar, né? Será que isso também representa, né, de alguma forma, a dureza dos nossos corações e não permitirmos que o Senhor se fixe dentro de nós, e mostrando a humildade, a singeleza dos animais, né, que de pronto o receberam, né, de bom grado, né? Os animais ali na manjedoura também têm uma simbologia. Eles não estão ali de graça, certo? O Senhor também quer passar um recado, né? Que talvez os seres mais considerados inferiores são aqueles que o aceitem com maior facilidade. E aí nós vamos reparar que aquelas pessoas mais simples, mais sofridas na vida, né? Aqueles que são desprezados, que vivem nas periferias da sociedade, né? Que são desprezados pelos homens de cultura e de saber, são aqueles que irão aceitá-lo com maior facilidade. E isso está comprovado, né, nas Sagradas Escrituras com Paulo de Tarso, que foi menosprezado pelos seus contemporâneos, pelo povo da sua raça, pelos próprios judeus, e foi encontrar, né, respaldo, foi encontrar, né, acolhimento exatamente junto àqueles considerados bárbaros, àqueles considerados gentios, né, que eram os incircuncisos, né, não eram judeus, e foram os que aceitaram, né, com maior facilidade as promessas, a palavra do Evangelho do Cristo. Então, esse poema, né, de João de Deus, intitulado Na Noite de Natal, né, isso que essa senhora, que essa mãe fala para o seu filho: por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Né? A gente vê que isso acontece até os nossos dias. Né? Quando o Senhor esteve entre nós, nos seus 3 anos de apostolado, ele disse a seus discípulos que o mundo ainda era conquistado pela força e pela espada. E ainda assim o é, né? Porque, infelizmente, no mundo em que nós vivemos,
né? O poder financeiro fala mais alto. A espada ainda domina, né? Os humildes são desprezados. Os fracos são pisoteados, né? Aqueles que conseguem abrir as portas do coração para que o Senhor nasça dentro deles próprios são considerados muitas vezes como tolos, como covardes, né? Assim como eram na época de Jesus, eram ridicularizados, né? Então nós vemos que o Natal tem um propósito muito maior do que simplesmente o Natal da Coca-Cola, o Natal do Papai Noel. Esse não existe. Esse é o Natal que querem nos enfiar goela abaixo. Natal não é isso. Não havia Papai Noel lá na manjedoura. Vocês já viram em alguma figura, alguma gravura da manjedoura, uma garrafa de Coca-Cola lá perto? Não havia, certo? O que havia? Pobreza, simplicidade, animais, homens simples, rústicos. Veja bem, onde o Senhor preferiu ingressar, onde ele se fez de carne e habitou entre nós, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas ele preferiu se fazer de carne, né? Tudo o que existe foi construído, foi edificado pelas suas mãos, representando no dizer de João, né? João nos manda essa notícia de que o Senhor edificou com as suas próprias mãos o mundo que nós habitamos. E Jesus realmente participa. Ele é um dos espíritos crísticos. Assim como ele, existem vários. Jesus é apenas um espírito crístico. E quem são esses espíritos crísticos? São aqueles que auxiliam o Pai Altíssimo na edificação do universo. São os espíritos construtores, são os engenheiros siderais que ajudam Deus na edificação do universo, né? Então, vejam o gabarito desse espírito. Eu disse no começo que a luz do Senhor é muitas vezes maior do que a luz do sol. E vejam onde ele preferiu ingressar neste mundo de expiações e provas, neste mundo onde ainda nós damos tanto valor ao apego material, às posses, onde ainda nós usamos de violência para conquistarmos as coisas, onde ainda nós mantemos os nossos corações fechados. Então, se o Senhor se aproximar de nós, infelizmente, ele terá que procurar uma outra palha para se repousar ou para ingressar no mundo, porque nós simplesmente fechamos a porta do nosso coração. Então, naquela noite em Belém, quando todas as hospedarias estavam lotadas, quando não havia portas abertas, aquilo é a simbologia dos corações dos homens, né? O coração dos homens permanecem de portas fechadas. Jesus está caminhando, né, no ventre de sua mãe, procurando um lugar para se instalar. E nós? O que temos feito? O que temos feito da nossa vida? O que temos feito desse tempo que o Senhor nos concedeu para caminharmos neste mundo? Será que temos usado o nosso tempo de forma racional, de forma a executarmos a vontade do Pai? Será que Jesus, se aproximasse de nós, encontraria algum respaldo em nossos corações para se instalar? Ou será que, de cabeça baixa, ele teria que procurar um outro lugar? Então, que essas reflexões fiquem gravadas dentro de nós. Natal não é uma data para que nós
nos entupamos de comida, de bebida, de regalias, enquanto o verdadeiro dono da festa está procurando um lugar para ficar, para vir ao mundo. E será que nós, nos entupindo de coisas, teremos espaço para ele? Natal é uma daquelas festas em que todo mundo comemora, menos o dono da festa, porque não há lugar para ele. Ele continua perambulando, batendo de porta em porta, né? Quando José vai procurar um lugar para que Maria e Jesus, né, pudessem se instalar, na realidade é a simbologia do Senhor procurando um lugar para entrar. Ele poderá estar batendo na porta de nossas casas. E aí? Nós permitiremos que ele entre? Então que nessa semana, que é a semana natalícia, né? Semana do Natal, nós façamos essas reflexões, né? E tem outra coisa, Natal não é apenas uma data. Então é por isso que ninguém sabe exatamente quando Jesus nasceu. Alguns dizem que ele não nasceu nesse mês, que ele nasceu em outro mês, né? Que o tempo ali estava errado, né? Que na realidade Jesus nasceu 4 anos antes do que está oficialmente registrado ou depois. Então quer dizer, ninguém sabe. Então Natal não é apenas um único dia. Natal são 365 dias possíveis que o Senhor tenha nascido. 365 dias possíveis do Senhor encontrar um lugar. Então, não é uma única noite. Todas as noites são possíveis de receber Jesus. Então, que a gente pense nisso, que nós não sejamos bonzinhos, entre aspas, apenas na noite de Natal, apenas nesta semana, que nós realmente sejamos bons, né? No termo exato da palavra, 365 dias do ano. Porque não sabemos ao certo quando o Senhor nasceu. Não sabemos ao certo em que mês isso se deu. Então, pode ser que nós estejamos vivendo a noite exata que Jesus tenha chegado a este mundo. E nós nem sabemos disso. Então, que a gente seja o melhor que nós podemos ser a cada novo dia. Porque cada novo amanhecer é uma nova oportunidade de Jesus encontrar um lugar em nosso coração. Pensemos nisso. Façamos essas reflexões. Natal não é uma data só que está registrada numa folhinha, pendurada numa parede ou nos registros oficiais. Natal é cada momento que nós estivermos vivendo, né? Porque como nós lemos no dia de ontem, naquele texto maravilhoso, quando Jesus nasceu para você, né? Ou para mim? Jesus nascerá em cada dia diferente, porque é o dia que ele nasceu no coração das pessoas. Esse é o dia verdadeiro do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor nos abençoe, que ele nos envolva, que ele nos encha de muita sabedoria, de muita luz, para nós compreendermos essas mensagens, que nós mantenhamos as portas do nosso coração abertas, porque o Senhor pode passar, pode chegar a qualquer momento, e nós não podemos fechar as portas e deixar que ele procure outras palhas espalhadas por aí. Muita paz,
muita luz a todos, gratidão pela amizade de cada um, pelo carinho. Eu desejo a todos uma excelente quarta-feira, uma excelente semana do Natal. Façamos nossas reflexões, né? E que o Senhor nos encha de virtude. Senhor Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido. Obrigado, Jesus amigo, por tanto amor, por tanta misericórdia. Ajude-nos, Senhor, a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Dai-nos forças, Senhor, para que nós possamos manter as portas dos nossos corações sempre abertas para vós, Senhor, para o vosso amor, para a vossa humildade. Que nós aprendamos, Senhor, com a lição da manjedoura e que nós reflitamos de que o Natal são todos os dias de cada ano. Cada momento é o momento do Natal, é o momento do nascimento ou renascimento da luz em nossas almas. Ajude-nos, Senhor, pelos caminhos da vida. Livrai-nos de todos os perigos. Abençoai estes irmãos e irmãs que estão conosco neste instante. Envolva seus lares, suas famílias. Pedimos, Senhor, que os amigos espirituais possam estar transmitindo o passe magnético a cada irmão, a cada irmã. E pedimos também pela fluidificação da água. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Beijo enorme no coração de cada um. Tá? Depois eu vou entrar aqui no computador e vou responder a cada um de vocês. Tá? Muita luz, muita paz. Tá? Agradeço imensamente a amizade de cada um de vocês. Eu já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes. A grande maioria de vocês eu nunca vi fisicamente, nunca tive a oportunidade de abraçá-los, mas eu rogo a Jesus que possa abraçá-los, né, na sua luz e no seu amor. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, se Deus assim o permitir.